Galera, eu não tô na minha cidade, acabei viajando, que eu tô de férias, então acaba que o vídeo vai ser meio improvisado aqui mesmo, tá? Aí você desculpa, por às vezes o áudio não tá tão bom. Bom, eu vou falar sobre o jogo de ontem, né? Por que eu não viajei na hora do jogo pra não passar raiva, né? Porque Cruzeiro e tranquilidade não andam, né, no mesmo dicionário. É impossível, parece, né? O Cruzeiro jogou ontem contra o Mushikuhuna, né, pela Sul-Americana, acabou perdendo, né, de virada ainda tivemos, né, assim, uma sensação de, né, acho que todo mundo estava concordando que o empate já, né, seria uma coisa de agradecer, porque pelo que o Cruzeiro jogou, um time apático, né, um time, assim, desconcentrado, principalmente ali na defesa, assim, tá impressionante, né, como que na defesa tá um time desconcentrado, tomando uns gols bobos, né, assim. Então, em relação ao jogo, né, um jogo muito ruim, né, acabou que ainda teve isso, né, Matheus Henrique saiu saiu hoje, né, que tem que fazer cirurgia no joelho, então não vamos contar com ele por um tempo. E em relação ao jogo, né, as substituições assim não fizeram muito efeito. O William não fez um bom jogo ali, lateral também, né? As laterais ali não dando muito certo. O Marlon entrou, né? E acabou saindo. Hoje a notícia que ele tá sendo, né? Parece que emprestado pro Grêmio, né? Então, assim, mas não jogou bem ontem também, né? Então, um jogo muito ruim, né? Parece que só tá piorando, né? Em vez de pelo menos ter uma consciência tática, sei lá, né? A defesa que tá mais que mamão com açúcar, né? Não precisa fazer nada pra você conseguir fazer um gol. É, então, um jogo muito ruim, time desconectado, não sabendo o que fazer com a bola. E quando chegava ali no meio de campo para chegar no ataque, né? A bola, eu acho que o Gabigol, né, no primeiro tempo deve ter tocado 2 vezes na bola, 3 no máximo. Acho que teve uma chance no gol do Cruzeiro, né? Então é uma coisa inadmissível, assim. Foi uma vergonha, né? O, esse jogo, assim, não. A gente sabia que, na minha visão, né? O Mushukuruna ia dar o jogo da vida dele, primeira vez deles no país. Né, eles encantados, teve foto antes deles tirando no Mineirão e tal, então eles iam, assim, né, buscar a vida, né, mas pelo amor de Deus, o Cruzeiro, né, de mandante, mesmo estando sem sua torcida, já vindo de uma derrota, era a oportunidade de dar uma resposta também, né, e acaba o Cruzeiro, né, joga tudo isso pro lixo e perde de uma maneira vexatória, né, como, eu acho que até pior do que pro, né, quando saiu pro na Copa do Brasil, né, pro Souza. Até pior, pela forma, porque contra o Souza não tava jogando tão mal, né, acabou no finalzinho eles fazendo o gol. Então, né, muito ruim. Então, os jogadores não sei o que acontece assim, né, não tá casando jogadores, diretoria ali, não tá casando. Não sei, né, o que Matos, Pilaipe estão fazendo, porque não tá casando. E o Pedrinho, né, que é o dono, que eu acho que tem que dar, né, uma resposta, assim, tem que abrir o olho, porque é ele que tá, principalmente, que tá gastando dinheiro, né. Outra questão também, né, que ele já falou que ele não tá satisfeito. Foi no outro jogo e viu que foi muito ruim. Não é possível que ele não assistiu o jogo de ontem, né? Hoje teve reunião também, né? Ontem já tinha tido, não sei se essa questão de reunião, né, da torcida organizada em si vai surtir efeito, assim, né? Então, né, situação muito complicada, assim, né? Porque pelo menos com o Ronaldo a gente ainda via o caminho que se ia percorrer, mas o caminho que a gente estava deslumbrando esse ano, não, a gente vai ter com um time, né, fez contratações de peso, né, e o time tá pior do que quando tinham, né, contratações, que, né, que coisa,
ruim foi a gente ter feito essas contratações. Se a gente tivesse, acho que, ficado com o time ali com o Seabra, que o Seabra às vezes tivesse acostumado, a gente não teria gastado tanto dinheiro e teria, eu acho que algumas coisas não acontecido, como, né, às vezes algumas coisas teriam sido melhores do que foi no passado, se a gente, às vezes, não tivesse feito as contratações, porque, né, no início do ano passado, a gente teve aquele, né, uma quantidade de jogos boas que venceu, o time tava engrenando, sim. Então, né, deu ruim trazer jogadores, né, de nome, e ainda foram jogadores, igual eu falei, altos, né, então por isso que o Pedrinho, né, tem que abrir o olho mesmo, que é ele que tá gastando dinheiro, né, e acaba desmotivando o torcedor, que aí volta aquela questão de que parece que institucionalmente tá a mesma coisa mesmo, né, de gente ali dentro que toma, né, que dirige, né, a instituição, não, e ele tem que dar ali, né, o voto, né, como presidente, ele que, né, tem que colocar assim a mão na mesa, né, bater a mão na mesa. Então, esperar que ele faça isso. A questão do Jardim, né, espero que ele tenha, parece que ele está tendo um respaldo do Pedrinho, tanto que ele falou dessa questão de que tá procurando outro CEO, além do Matos e tal. Então, acho que ele tá tendo respaldo do Pedrinho e assim, de substituições tem coisa aí também que não dá pra entender. Jogou com o Marlon e o Marlon aí hoje já vai sair. Por que jogou com o Marlon ontem? Foi né, tem essa coisa de. Ele tava com o Caio Jorge, entrou com o Caio Jorge só no finalzinho, podia ter entrado antes. Tinha, né, algumas. Levou os meninos da base, não tentou. Se ele. Porque, igual eu falei, a coletiva dele foi simples e clara, né? Ele já mostrou pra ele, quando chegou, fez uma análise, tá fazendo análise lá do departamento, né? Falar assim, dos jogadores ali e tudo, e já mandou pro Pedrinho. Ele falou. E o Pedrinho já sabe a opinião dele. E qual é a opinião? Que não tem jogadores qualificados para aquilo que eles estão almejando, né? Que o Pedrinho chegou também, né? Falando que não, né? É vaga para Libertadores e é vaga para Libertadores, o objetivo, né, desse ano, e ganhar pelo menos um campeonato. Mineiro não ganhou, né? Foi aquele fiasco também. Agora só tem Sul-Americana, que já perdeu 2 jogos, ou Copa do Brasil e Brasileirão, né? Então, o Jardim já percebeu que com esse time não vai conseguir isso. E já deu a letra pro Pedrinho. Agora é esperar nesses dias, assim, né? Já tem jogo domingo de novo. O que o Pedrinho vai fazer com isso? Que Jardim onde foi simples e claro que, né? Não tem jogadores para que o Pedrinho almeja. Então é ver o que ele vai fazer também. Igual eu falei, das substituições não gostei, mas pelo menos em questão da coletiva foi coerente, assim, igual eu falei, né? Foi simples e direta, a coletiva dele tem sido assim. Mas aí fica de um lado essa questão da coletiva boa, mas substituições que ele não fez que poderiam ter feito. Aí em questão de institucional, né? Igual eu falei, Matos que trouxe muitas dessas contratações, que o Pedrinho já reclamou falando que não vai contar. Então, parar para refletir mesmo, assim, né? E ver o que vai ter que ser feito, porque vai ter que ter uma reformulação, porque só tá moendo o técnico. Só tá, né, nessa questão de moeção de técnicos, continua nos mesmos jogadores, você não vê evolução, você vê no mesmo limbo, né? Vai ficar repetitivo, mas eu acho que todo mundo tem essa percepção. Desde aquele time lá do final, do acesso à série A, com, né, o Vanor, Edu, Brock, né, que dá uma saudade daquele time, né? Mas eu falo da questão do time, que a gente sabe que tinha suas limitações, mas não, eu ia tão feliz assistir aqueles jogos né, com aquela gana, você via ali, né, eu acho que foi na época que eu tava indo mais em jogos, assim, que eu queria ver ali mesmo, que cada jogo parecia uma final mesmo, era o time correndo,
o Pesolano instigando, né? A gente viu no último jogo, me impressionou muito essa questão, quando levaram jogar, acho que foi no jogo do CSA também, que mostraram vídeo para os jogadores, né? Do fatídico dia da questão do Fala Zezé, né? Para os jogadores, a gente vê o Vanor ali, né? Focado com aquele sentimento interno ali e você via aquele sentimento nele. Teve uma vez que entrou, acho que foi, não lembro, mas foi nesse jogo, mas teve um torcedor que foi, né, antes ali, quando os jogadores já estavam se arrumando no vestiário, com o fininho, e deu depoimento falando que vocês não sabem o que vocês estão fazendo, da alegria de vocês estarem retomando o Cruzeiro ao lugar de que nunca deveria ter saído, né? Então, né, tá faltando. Esse jogador, se não tiver algo a mais ali, não vai dar certo, não vai engrenar. E acabou que, assim, eu acho que o Jardim é muito consciente, tem um currículo muito bom, um cara que pode dar muito certo aqui. E ele, acho que veio sabendo que teria dificuldades. Então, e ele se propôs a passar por essas dificuldades porque quer treinar um time, não quer treinar o Cruzeiro. Então, é juntar o Pedrinho com ele, assim, para tentar buscar mesmo dessas formas o que, né, para integrar esse time mesmo, ficar só com os que não querem, igual você não quer mesmo, deixa treinando separado, empresta, porque senão vai piorar a situação mais do Cruzeiro. E vai desanimando o torcedor mesmo, igual acho que você fica desanimado. Eu queria ter desligado a televisão depois daquele primeiro gol ali, porque é inacreditável uma defesa daquelas, assim, né? Tanto no primeiro gol quanto no segundo, nem para terem mais foco. Não, vamos ficar com esse, pelo menos, empate aqui. Não, nem isso conseguiram. Então vai ter que ter uma reformulação tanto do sentimento desses jogadores, do Jardim mesmo, conseguir tirar esse algo a mais nele, porque se não tirar esse algo a mais, não vai, né? A gente vai ficar só quase como um brasileirão mesmo, com dificuldades, porque a gente sabe que o brasileirão é difícil, os outros campeonatos também. A gente tá com o jogo quarta, né? Vamos dizer assim, quarta e domingo. Então vai ser chapuletado toda semana mesmo, né? A gente, acho que já é São Paulo, Grêmio aí, então já tem jogos importantes que a gente sabe que às vezes tem até tabus para se quebrar, né? Então, como São Paulo já, esse fim de semana, a gente vai jogar lá. Sabe quando tem, né? Sempre jogo lá, aquela dificuldade. Então, o Jardim vai ter que tirar esse algo a mais deles, porque senão vai morrer mais um técnico também, né? E aí vai ficar só nessa questão de morrer no técnico. E às vezes, como aconteceu com o Pesolano, né? Acaba dando uma engrenada e aí dá certo. Sendo que não é isso, tem que ter um trabalho coletivo. A gente acha que é do nada que acontece essas coisas, mas não é, né? É todo um processo para, por exemplo, o Flamengo, seu time que está sendo agora entrosado, você vê que muda as peças, mas continua um time bem competitivo, Palmeiras. E o principal, dinheiro não é sinônimo de que você vai fazer um time bom, que você vai, né, ter um time bom. Não é, tem que, né, senão igual o Flamengo perdeu ontem. A gente sabe o time que é o Flamengo, mas perdeu. Então não adianta a gente, né, às vezes o Pedrinho, a gente enche a boca falando, nossa, trouxemos, falar das contratações, sendo que na real a gente tá vendo que treino, mas não tá funcionando de coisa alguma, porque na hora do jogo não tá um time apático que não joga nada. É capaz, eu até comentei na rede social, é capaz que o Sub-17 do Cruzeiro ganhe daquele time do Cruzeiro de ontem. De tão apático que tava. Então é isso, é mais um desabafo também, porque, nossa, saí ontem também, né? Cheguei em casa correndo só pra assistir aquele jogo, né? Ainda tive que assistir o segundo tempo sem som, porque meu pai já tava dormindo e a gente ia viajar hoje, tal, de madrugada, então eu assisti sem som. Então, né, era mais esse desabafo, comentar um pouco do jogo mesmo e comentei também o que vocês acharam do jogo.
qual solução que vocês trariam, né? Eu não acho que é solução de técnico, é mais questão de reformulação interna mesmo. E tá ficando uma bagunça mesmo, igual eu falei, né? Sai áudio vazado, que eu nunca vi isso no Cruzeiro, né? Pode já ter tido, né? Mas de não ter punição, não tem nada. Né? Marlon joga ontem e hoje já tá sendo, né, especulado que vai pro Grêmio por empréstimo. Né? Então, outra coisa, né? Teve o jogador ontem que saiu, né, andando do campo chateado por estar sendo substituído, sendo que o Anderson, né, que não tava jogando, não. Né? Não é possível, né, Pedrinho? Não é possível deixar acontecer isso, né? Ainda mais pela atuação que todos tiveram ontem, né? A única coisa que salva mais, acho que é essa coletiva mesmo do Jardim. As falas depois do Cássio, do Dudu, de pegar a responsabilidade, do Romero também, né? E é isso, do pegar os que estão mesmo a fim de jogar e trabalhando, sim, né? E aí ver se não estiver na expectativa, que talvez pode ter alguns que não vão dar o que você quer mesmo. Aí pega da base mesmo, que igual eu falei. Batistella lá né, fez no último jogo do Clássico lá um golaço. Não é possível que ninguém tá vendo, né? Então é hora de acordar, viu, Pedrinho? Porque senão tá com o sentimento de que tá mesmo na ladainha desde 2021. O Cruzeiro não modificou. Tava indo pro caminho de retomar as coisas, né? Teve a questão com o Ronaldo lá, que, oh meu Deus, pra que foram, né? Tava tranquilo com o Ronaldo, claro que as passos pequenos, né? Teve erros também, e agora parece que, né, desengrenou tudo, igual eu falei, áudio vazado, jogador curtindo postagem de outro time também, que teve isso, né? Teve isso, jogador indo pro outro time, então, né, não pode deixar que isso aconteça, tem que impor seu respeito. É isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.